Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor, Senhor, do que estar aqui. Eu gostaria de falar com vocês sobre dois profetas na Bíblia que tiveram um posicionamento sobre o seu ego, vamos dizer assim, sabe? Colocaram o seu ego lá embaixo para fazer a vontade do Senhor. O primeiro profeta que eu quero falar com vocês é o profeta Isaías, que se encontra lá em Isaías 20. Isaías capítulo 20, versículo 2, fala assim, ó: Nessa mesma ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e disse: Tire o pano de saco do corpo e as sandálias dos pés. Ele obedeceu e passou a andar nu e descalço. Disse então o Senhor, presta atenção, ele passou a andar nu e descalço, ele andava pelado lá em Israel. Disse então o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência contra o Egito e contra a Etiópia, assim também o rei da Síria, para a vergonha do Egito, levará nus e descalços os prisioneiros egípcios e os exilados etíopes, jovens e velhos com as nádegas descobertas. Os que confiavam na Etiópia e se vangloriavam no Egito terão medo e ficarão decepcionados. Naquele dia o povo que vive deste lado do mar dirá: Vejam o que aconteceu com aqueles em quem confiávamos. A quem recorremos para nos ajudar? A quem recorreremos para nos ajudar e livrar do rei da Síria? E agora, como escaparemos? Então nós vemos assim que é muito forte isso que a Carol falou sobre coisas que aconteceram no Brasil, porque eu sei que o Senhor, ele pede algumas atitudes da igreja profética dos seus profetas. Ele pede. E eu não sei o que o Senhor vai pedir quando chegar o tempo de guerra civil, de batalhas nas ruas, o tempo de queimar a igreja, porque o Senhor falou na reunião dos homens. Estava vocês vendo naquele dia? O Senhor falou que chegarão a queimar igrejas no Brasil. Igrejas que não estão firmadas nele, que não estão segundo a vontade, a direção do Espírito Santo, mas que chegarão a queimar igrejas no Brasil. E eu sei que o Senhor pedirá algo da igreja profética. Eu sei. Aqui em Isaías nós vemos que, Isaías é o príncipe dos profetas, cara. Isaías, ele era um erudito, ele era um cara que ele era tipo um ministro das relações exteriores. Ele era um cara top, sabe, do jeito de falar, do jeito de escrever. Ele era um profeta que vivia no palácio, mas o Senhor fala para ele: por 3 anos você vai andar nu e descalço. E isso será um sinal para os egípcios e para os etíopes. Por quê? O que acontecia? Israel cria mais nos exércitos de outros povos do que confiava em Deus. Então, qual que era a mensagem de Isaías durante esses 3 anos? Está vendo do jeito que eu estou andando aqui? Deus está falando que a Síria vai lá, vai derrotar os egípcios, vai derrotar os etíopes e vai trazer assim, do jeito que eu estou aqui, nu, vai trazer os guerreiros, os jovens, os velhos dessas nações que vocês confiam. Para você ver como que é a questão da fé das pessoas, né? A nação de Israel, ela teve muitos problemas, se a gente for fazer uma lista é complicado. Do jeito que a gente é errado, eles eram também no passado. Mas o profeta, que era o príncipe dos profetas, vamos dizer assim, um homem que vivia nos palácios: Senhor, é para mim andar nu? Esqueça o meu ego,
agora eu vou andar nu. Porque era uma vergonha gigante. A gente vê a história de Noé, por exemplo, quando Cã vê a nudez do seu pai e sai falando: ó, o pai tá nu, ficou bêbado, tá nu. E os outros filhos repreendem ele, cobrem o pai, porque era uma vergonha ficar nu. Então, assim, isso tem um simbolismo tão profundo, essa questão. E aí Isaías, ele não tenho honra nenhuma, não tenho ego, não tenho vaidade, eu vou ficar nu, segundo o que o Senhor me falou. E por 3 anos ele anda nu. Amém? Outro profeta que eu queria falar com vocês é o profeta Oséias, que fala lá no capítulo 1 já de Oséias. A palavra fala assim, no 1, versículo 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Aí presta atenção na sequência. Ele se casa com a mulher adúltera. Tem tradução que vai falar até que ela era prostituta. Ok? Que já tinha filhos de outros homens. Como que era a época? Na época, uma mulher sem marido, ela tinha o risco de se tornar mendiga. Para tu ter ideia. A mulher que não tem filho e que ficou viúva, ela poderia se tornar uma moradora de rua, mano. E aí Deus fala para o profeta: vai, se casa com a mulher, talvez uma prostituta, com um monte de filho de outros homens, dos programas que ela fazia. E isso será um sinal de que a nação de Israel é adúltera comigo, né? E aí você vê a sequência, como a vida do profeta aqui, foi para cumprir aquilo que o Senhor estava pedindo dele e mostrar o sinal daquilo que o Senhor estava pedindo dele. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim, ela engravidou e lhe deu um filho. Aí presta atenção, versículo 4. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. O profeta não podia nem escolher nem o nome do filho. Vai nascer o filho? Vai. Qual que é o nome dele? Jezreel. O que significa isso, Senhor? Porque significa o massacre que Jeú fez. Eu vou acabar com a dinastia de Jeú, que era a dinastia monárquica da época, sobre Israel, e eu vou acabar com Israel. Nossa, top, hein, o significado do nome do filho. Aí beleza. 5. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. 6. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê a ela o nome de Lo-Ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel a ponto de perdoá-la. Cadê o ego do profeta? Complicado, né? E aí ele dá o nome da filha. E aí o Senhor fala que: contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Então, assim, lembra Israel sempre brigando com Judá? Aquela, o Brasil e a Argentina, na verdade Argentina e Chile, que é a rivalidade mesmo forte. Brasil e Argentina é só no futebol, né? Mas aí, aquela rivalidade, sempre guerreando uns contra os outros, rei querendo tomar o reino do outro. E aí Deus fala para Oséias, fala: coloca esse nome na tua filha, eu vou ter amor por Judá e não por Israel, e eu vou destruir Israel. Entende a cabeça de um profeta com que é complicado, cara, complicado. E aí o Senhor continua, né? Que ele continua
ele continua no versículo 8: depois de ter desmamado Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê a ele o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Pesado, né? Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, porque não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder, e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Então, no mesmo tempo que o Senhor fala uma palavra de destruição, ele fala sobre reconstrução, sobre união, ele fala sobre um tempo vindouro magnífico para esse povo. E assim, a gente está falando muito sobre profetas, mas a verdade é que a questão do ego não é só para o profeta, é para quem é cristão. A verdade é essa. Que nem a gente canta aqui: ele cresça, eu diminua. A gente canta, cara, com a boca tão cheia, né? Coloca o diafragma mesmo para funcionar. Ele cresce. Mas qual que é essa verdade na nossa conduta, na nossa vida? Aí a gente pega lá em Filipenses 2, do 3 ao 4, Paulo fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, que nem o Cezinha estava falando. Já começou falando sobre isso, né? E a igreja brasileira, ela tem que amadurecer muito, muito mesmo. Eu lembro que durante a eleição passada tinha esse temor, que o PT vai entrar e o cara é amigo de ditador que está perseguindo a igreja, vai querer fazer o mesmo no Brasil e tal, não sei o quê. Aí começaram vários movimentos de oração. Eu lembro que a gente fez uma vigília aqui, pedindo, livramento para o Senhor, tal. Senhor, o Brasil é teu, Pai, não esquece da promessa do avivamento, do Brasil ser o celeiro do Evangelho, tal, não sei o quê. Fortalece as suas igrejas para esse tempo que está vindo, tal, não sei o quê. E eu lembro que o Senhor falou assim, com essa pequena união que vocês tiveram nesse tempo, grandes potestades caíram. O Senhor falou isso. Mas eu quero que a minha igreja se una mais. E nesse dia que a gente estava fazendo a vigília aqui, lá em Brasília, os caras montaram um palco, várias igrejas, reunidas. Montaram um palco, e clamor, e louvor, e clamor, e louvor. Várias denominações montaram um evento só para clamar pelo Brasil e para adorar o Senhor. Só que foi só uma vez. Entende? Foi só uma vez. E aí que entra a questão que eu comecei falando quando a Carol falou. O que será que o Senhor pedirá às igrejas? Nosso ego vai ser desfacelado, cara. Tenho total convicção disso. E eu falo não só a igreja profética, não. Falo todas as denominações que estão segundo a vontade do Senhor, que estão segundo o querer do Senhor. Todas elas terão que abaixar o seu ego, terão que se diminuir para fazer aquilo que é a vontade do Senhor. E aí a gente vai ter o exemplo de Isaías andando nu, a gente vai ter o exemplo de Oséias tendo que casar com a prostituta e não podendo nem pôr os nomes nos filhos, mas cada nome tinha um significado de algo que o Senhor faria na nação. E muitos outros profetas, né? E assim, a questão do ego, de diminuir o ego, é uma luta constante. Uma luta constante.
Porque que nem a maioria de nós aqui está no altar. Cezinha está no altar pregando. A gente está aqui nos Levitas, estamos ministrando também, que nem a Carol ministrou domingo. Da hora, depois eu ouvi. Eu não tinha ouvido tudo aqui, eu ouvi só o final, cheguei em casa e ouvi tudinho. E assim, a luta contra o nosso ego, contra a nossa carne. Porque se a gente não está adorando a Deus, a gente vai adorar alguém. E muitas vezes a gente quer adorar nós mesmos. Por isso que a gente percebe hoje que Satanás ele mudou a dinâmica dele. A gente não vê muita incorporação. Perceberam isso? Vocês já perceberam que tem pessoas andando que nem animais na rua? Meninas, eu sou um cachorro. Aí fica lá andando de 4 assim, com a coleira e uma pessoa segurando. A egolatria foi a tal ponto que já está virando bestialidade. Deixou de adorar o Criador. E aí Satanás falou bem assim, não precisa nem me adorar não. Adora você mesmo, que você já está fora do propósito da criação. Suave. Ideologia, que nem a gente estava falando aqui na roda, né? Tantas coisas Satanás colocou, e aí o ego vai inflamando. E na igreja também é assim. Então a gente vê líderes fazendo um monte de coisa. A gente vai ver profetas também fazendo um monte de coisa. E isso, cara, é o que vai pegar nesses últimos tempos. Porque o avivamento que vem, a última onda de avivamento é sobre o caráter. É a transformação interna. Então vai dar pau isso daí, mano. Vai dar pau, mano. Porque transformação de caráter é muito mais do que manifestação externa, né? Nossa. Mas aí com essas figuras desses profetas, para a gente ter uma noção do que Deus pedia antigamente. E aí entra a pergunta, né? Será que Deus mudou ou nós mudamos? Porque nós não vemos mais profetas tendo que ficar nu, nem profetas tendo que casar com a prostituta, nem profetas tendo que fazer tantas coisas que eles faziam no passado. Será que Deus mudou ou a gente que mudou? Será que a gente suportaria? Imagina Isaías. Anda nu por causa que esse povo tem que aprender que eles têm que confiar em mim. Será que a gente suportaria? Então, para ficar isso para a nossa reflexão, e a gente pensar bem quando a gente fala assim, Senhor, eu te amo, faço tudo por ti. Amém?